Nas últimas semanas, nós tivemos um turbilhão de notícias. Não, e eu não estou falando da Copa do Mundo, eu não estou falando da convocação. Eu estou falando principalmente das eleições, que balançaram bastante o cenário, e também o cenário internacional, da guerra, da inflação. Basicamente, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é como a perspectiva de juros, que estava para 12% no final de 2026, agora ela já não está mais nesse patamar tão baixo, ele já está vindo ali para casa de 14%. E vou mostrar como que o mercado está sofrendo com isso, tendo queda na cotação dos fundos imobiliários e também dos ativos de modo geral. Olha, pessoal, eu quero trazer aqui um estudo que a XP fez, tá? Acho que é bem legal. Quando nós olhamos aqui a curva DI futuro, pessoal, o que é a curva DI futuro? É como o mercado está tentando precificar para onde vai os juros. E aí, pessoal, quando a gente olha aqui embaixo, ali você vai ter 2026, 27, 28, 30, até 2034. Então, é um horizonte de tempo, aonde estará os juros naquele ano. O que acontece? Quando nós olhamos ali a linha cinza, pessoal, nós vemos que o mercado estava precificando uma queda de juros para 12, 12,5% nesse ano, ou até 2027, 2028. Isso há 6 meses atrás, como estavam sendo precificados. Há um mês atrás já começou a subir, uma semana atrás, e agora, nesse momento, a linha está reta. O que significa? O mercado está incerto de para onde vai os juros. Então isso automaticamente traz uma aversão. Isso faz, né, pessoal, com que a gente olhe para a linha do lado, que é a taxa Selic esperada. Então, quando nós olhávamos há um mês atrás, tinha uma expectativa de uma leve queda. Agora essa expectativa ela está mais um pouco lateralizada. E quando você olha ali embaixo, né, pessoal, você vê 14% para 2026, 14 para 2027, 14 para 28, 14 para 29. Então a gente está num cenário de incerteza total. A gente não sabe para onde vai o juros, para onde vai a inflação e o cenário internacional. Então fica muito difícil de ter uma mensuração, né, pessoal? A questão de cotação de preços de maneira geral. O que é o ponto principal que eu quero trazer? Tem uma frase muito importante que é compre ao som dos canhões e venda aos sons do violino. A questão que eu trago mais, pessoal, é o seguinte: se você gosta de arrojar nesse momento e fazer as compras, acho que é um bom momento, porque está em desconto. Mas tem que tomar muito cuidado, porque essa curva ela pode aumentar mais ainda, principalmente vindo talvez no cenário local, como a questão política, ou no cenário internacional, como a questão dos juros longos dos Estados Unidos, ou como a questão da inflação que está vindo no mundo inteiro, devido à questão da guerra. E essa inflação, né, pessoal, é essa figura 9 que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente olhava ali há um mês atrás, essa inflação implícita, né? Então ela vinha um pouco mais baixa, agora já está vindo um pouco mais alta aqui para o Brasil. É claro que quando a gente olha alguns pacotes do governo para amenizar essa inflação, entre outros aspectos, eles podem aliviar sim, mas é muito mais jogar para debaixo do tapete e alguma hora vai estourar essa ponta, seja nas empresas públicas que estão pagando essa conta, ou seja, por meio de impostos. Então, de modo geral, né, pessoal, a gente está sentindo essa inflação bater um pouco mais, isso causa uma incerteza em relação à queda de juros. E se nós estamos falando em relação à incerteza de juros, automaticamente pensa o seguinte, pessoal: se você tem uma incerteza, você acha mais seguro comprar o título do governo ou comprar um título privado? Comprar o título do governo, porque por mais ruim que esteja, ele vai te pagar porque ele imprime dinheiro. Agora, o que é o ponto principal, pessoal? Por que os ativos estão caindo? Falar dos fundos imobiliários de papel ou mesmo os de laje corporativa. O de laje corporativa, pessoal, ele está caindo principalmente porque ele tem uma taxa interna de retorno, ou o que a gente chama de TIR. Essa taxa interna de retorno, pessoal, ela vai ter uma mensuração de acordo com o fluxo de caixa que está sendo previsto. Se o juro está mais elevado, esse fluxo de caixa ele diminui, ou mesmo a apreciação dele, ou quando a gente traz ele descontando os juros, ele vale menos. Já do outro lado, quando a gente vai para o fundo de papel, ele vai ter dívida ali dentro. Então, se você tem um IPCA mais 7, e agora nesse momento está acontecendo algum problema na economia, esse IPCA mais 7 já não vale mais tanto, porque o título do governo está pagando IPCA mais 7. Então, se você tem um título de uma empresa privada IPCA mais 7, automaticamente você está com um título que vale menos. Isso a gente consegue enxergar aqui, principalmente nessa imagem 16, que é o prêmio de ativos de maneira geral. Então nós vemos ali que em alguns momentos essa linha ela fica muito mais próxima da linha tracejada. Nós vemos ali 2020 que tem uma explosão para cima, isso porque era uma incerteza muito grande ali na pandemia, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha nesse momento atual, ele estava vindo para baixo e agora, novamente, teve essa alta ali dos ativos. Então, ou seja, para quem estava querendo comprar antes um ativo pré-fixado, por exemplo, estava comprando a 14%, a 13%, isento de impostos. Hoje, quem está querendo comprar, está comprando a 15%, a 16%. A empresa piorou? Não necessariamente. Mas porque como o risco aumentou em relação ao cenário, esse prêmio aumentou também. Isso quando a gente traz para os fundos imobiliários, né, e a gente enxerga por que está caindo nesse momento, justamente por isso. Porque os ativos que eles têm lá dentro, eles estão com uma taxa um pouco mais comprimida. E aí quando há mercado, esses ativos eles estão valendo menos, então automaticamente você vai ter que cair a cotação também, para que dessa forma isso fique mais atrativo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Faz de conta que você vai ter R$ 100 para aplicar dentro de um ativo que é CDI mais 1. Se naquele momento, no mercado, o que está sendo pago é CDI mais 3,
Então, se você não vai conseguir vender a R$ 100, você vai ter que baixar ele para 98. Para que, na equivalência, a pessoa esteja comprando já CDI mais 2, CDI mais 3. Então, é o que está acontecendo. O preço do fundo imobiliário ele vem para baixo, para que quem está comprando nesse momento está comprando algo que seja mais vantajoso do que o título público. Então, pessoal, isso explica muito do porquê que nossas cotações estão caindo nesses últimos momentos e automaticamente esse cenário de incerteza ele vai batendo. E vai batendo tudo junto, né? É cenário eleitoral, é a questão da guerra, é a questão da inflação, tudo isso vai pegando todo mundo junto de surpresa e automaticamente vai gerando um cenário de incerteza. Incerteza, ela pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma grande ameaça para o teu portfólio. Isso vai depender muito mais de como que você aloca historicamente, se você tem ativos de longo prazo, se você pensa muito mais também na questão de sempre comprar em momentos de oportunidade, mas de modo geral, eu acho que a gente sempre passou por momentos difíceis e uma hora o momento difícil ele é superado. Passamos por pandemia, nós passamos por guerra, passamos por crashes ali em 2008, então tudo isso foi superado. Acho que o ponto principal é você ter tranquilidade, acreditar no longo prazo e comprar bons ativos. Isso faz com que você esteja protegido de um cenário adverso e, é claro, se o cenário adverso bater, mesmo assim, olhando para o horizonte maior, o teu portfólio ele vai ser vencedor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, inscreva no canal e deixe seu comentário se você está aproveitando esse momento para comprar mais ativos ou se você está com medo, receio desse cenário atual.